Quero dizer a todos e todas, sejam bem-vindos em nome do Senhor. Estejamos agora à vontade também para adentrarmos a palavra de Deus. Vamos ouvir o que Deus tem para nós em sua palavra. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos. Nós estamos pregando uma série de mensagens expositivas sobre Romanos, né? Hoje Romanos 6, pegamos já duas mensagens, Romanos 5, hoje Romanos 6. Vivendo a plenitude da graça, vivos com Deus e para Deus. Romanos 6, de 1 a 14. Vivendo a plenitude da graça, vivos com Deus e para Deus. Romanos 6, 1 a 14. Você tem a sua Bíblia, hoje é dia da Bíblia. Espero que você tenha a sua Bíblia bem usada no decorrer da semana. Lembra com você, para seus filhos, marido e mulher, famílias cristãs, Deus é o dia da Bíblia. Não é só ter a Bíblia, mas ler, meditar e praticar os ensinamentos que estão contidos nela, que foram deixados através de homens inspirados por Deus que escreveram. Deus propiciou isso a nós e recebê-lo para os nossos dias. Romanos 6, de 1 a 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aleluia. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Senhor, abençoa a tua palavra, vivifica para as nossas vidas de hoje, traz por ela ensinamento, exortação, conselho, orientação, conselho para a nossa vida, na direção da tua graça, na direção da tua justiça. Uma vez salvos, vivendo não mais dominados pelo pecado, mas pelo louvor da tua glória. Fala-nos ao coração pela tua palavra. Nos colocamos na inteira dependência de ti, em nome de Jesus. Amém. Podem se acertar. É maravilhoso estar diante de um texto como esse. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça, para que seja a graça mais abundante? É a pergunta que Paulo começa nessa parábola, né, nessa película, né? Então, Romanos
Um começa com o sofisma. O que é o sofisma? É um argumento enganador e sofisticado, tido por lógico, né? Já que a graça abundou, então, por que não viver logo o pecado para a gente absorver mais, o máximo da graça, né? Então isso é um sofisma, é um argumento enganador e sofisticado, que é tido como lógico. Se a graça cobre tudo, então vamos continuar pecando. Já no tempo dos apóstolos, tinha alguns pregadores pregando. Olha, coisa séria que Paulo nos confronta aqui, né, com essa pergunta. Já que a graça é tão poderosa, não poderia um homem permanecer no pecado e ainda assim experimentar o poder da graça libertadora? Vejam como um sofisma pode nos enredar para o mal, pode nos desencaminhar para o caminho de Deus, né? Cuidado com os sofismas, aqueles argumentos que aparecem às vezes, até no meio cristão, querendo justificar o pecado, querendo dar um jeitinho, né, para o pecado. Versículo 2, a resposta de Paulo é enfática, né? É determinante, de modo nenhum, aquele que confia em Cristo, identifica-se com o Senhor Jesus na sua morte, nós, os que para ele morremos. Versículo 10, lá na frente esclarece que Paulo aqui está falando da morte de Cristo, mas ele usa a primeira pessoa do plural, nós morremos para o pecado. Então tem que ser uma experiência do passado. Isso foi passado para mim, para você que agora crê em Jesus, está salvo. Morremos à semelhança do batismo, né? Morremos à sua morte para vivermos com ele a sua vida. Ressuscitamos para a nova vida. É disso que Paulo está falando. Nós morremos para o pecado. Uma experiência do passado da sua vida, da minha. Nós não podemos viver mais na prática do pecado. Em conluio com o pecado, comprometido com o pecado. Nem em cima do muro também. Nem tampouco querendo servir a dois senhores, como ele nos falou. Não dá para servir o pecado, seguir a Deus. Seguir o inimigo e seguir a Deus. Seguir a carne, servir o Espírito. Temos que escolher. Então, cuidado com os sofismas, com os argumentos que às vezes aparecem meio sorrateiramente no nosso meio, querendo, não tem problema não, só um pouquinho, você precisa só um pouquinho, só isso, de vez em quando, não tem problema não. Já viu os sofismas que surgem no nosso meio cristão? Cuidado, não brinque com o pecado, não brinque com o pecado, irmãos. Ele te compromete, você como que batizado quando Cristo na sua morte morreu, você morreu. O símbolo de batismo é morrer para o mundo. Quando alguém sai da água, é ressuscitar para a vida e para Cristo. Então, Paulo usa essa figura do batismo para explicar bem como foi essa morte para o pecado e esse viver para Cristo. Então, ele fala de modo nenhum. Nós morremos pelo pecado. Isso é passado na vida do crente. Sendo assim, como poderíamos ainda viver no pecado e já morremos para ele? É interessante a questão de entender o que é morte. Alguém que está morto pode fazer alguma coisa? Se já morremos no pecado, não podemos voltar a ele, podemos? Entenderam? É isso que Paulo está explicando. O morto vai fazer alguma coisa? Não morremos para o pecado? Então não podemos viver no pecado. Do contrário, não morremos. Do contrário, não convertemos. Do contrário, não recebemos esse batismo da conversão, que não é só o batismo do mergulhar na água, de termos rendido fielmente ao Senhor. No versículo 3 a 5, né, Paulo fala que o crente morreu com Cristo. Paulo refere-se agora à ordenança do batismo, né? O apóstolo segue seu padrão de declarar a verdade e depois de ilustrá-la, né? Paulo é muito forte nos seus argumentos, né? Ele se assemelha muito a Cristo, né? Ele sabia enfatizar bem a verdade, usando uma linguagem cotidiana para mostrar uma verdade implícita. E isso é maravilhoso. Os apóstolos aprenderam com Jesus isso. E Paulo, mesmo sendo aquele que falou que nasceu depois, o Espírito Santo envolveu com isso, né? Em saber explicar a verdade em Cristo a nós.
Todos que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. É o sentido de ser batizado com respeito ao nome de alguém. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, né? Esse é o batismo que Pedro referiu lá, em dia de Pentecostes. Aí pendeis cada um seja batizado, cada um de vós seja batizado em nome de Cristo. Qual que é o batismo de Cristo? Ele falou, ide por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que Pedro fala de uma forma reduzida. Tem um grupo evangélico que pegou isso aí e falou, nós não batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, o que Pedro falou lá no Pentecostes, que é batizar em nome de Jesus, nós estamos batizando em nome de Jesus. Mas não tem outro batismo em nome de Jesus que não seja o que ele mandou batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o pessoal leu a Bíblia pela metade. Deu Atos, mas não leu Mateus 28. Entenderam? Então, cuidado também o sofisma do biblismo, né? Já que hoje é o dia da Bíblia. Ele é a Bíblia pela metade. Interpreta a seu bel prazer. Você quer fazer uma religião diferente, uma denominação diferente? Aqui nós estamos batizando em nome de Jesus. Outro, aqui nós estamos batizando só em nome do Pai, para poder falar. Mas aqui Paulo está referindo ao pecado. Quanto é sério isso, né? Olha, todos foram batizados em Cristo, fomos batizados com ele na sua morte. Né? Então, a ordenança batista está sendo focalizada com respeito à morte de Cristo. Seu significado e seu resultado. Ele morreu a nossa morte, porque ele morreu pelos nossos pecados. Entenderam? Então, morremos com ele, porque ele levou sobre si a nossa morte. Nós éramos dignos de morte por causa do pecado. Ele morreu a nossa morte. Então, com ele, morremos para o pecado também. Para vivermos com ele a eternidade, vivermos a sua ressurreição. Ele venceu. Ele ressuscitou no terceiro dia, para nos dar garantia de nova vida também, de vivermos eternamente com ele, salvos, libertos do pecado, do domínio do mal. Aleluia! Então isso é maravilhoso demais, essa declaração mexe conosco profundamente. Fala do significado e fala do resultado do que Cristo fez na cruz, na sua morte e depois na sua ressurreição. Do alcance daquela obra prodigiosa dele, quando ele se entrega e fala, Pai, está consumado, bateu o pecado deles. E depois, no terceiro dia, ele aparece, ressurreto, dentro dos mortos, para dizer, paguei, para que agora eles vivam em novidade de vida e viva eternamente contigo. Então você, irmão, não pode ficar brincando com o pecado. Nós cristãos não podemos brincar com o pecado. Devemos fugir até da aparência do mal. Versículo 4 fala, fomos, pois, sepultados com ele na morte do batismo, ou seja, junto com ele, né? Essa é a realidade da morte de Cristo. Cristo morreu e o crente realmente morreu com ele. Como Cristo também foi ressuscitado, nós fomos levantados com ele para uma nova vida, porque ele garantiu na cruz a minha redenção, a nossa redenção, a sua redenção e a redenção de todo aquele que nele crê. Aleluia! Isso é maravilhoso demais, isso é grandioso. O coração da gente palpita em ler esses textos sagrados aqui, essa verdade declarada pelo apóstolo aqui, na palavra de Deus. O crente realmente morreu com ele. O crente agora com ele tem nova vida, nova maneira de viver, viver do modo semelhante a ele, que veio, morreu, foi condenado, mas não pecou, e agora, uma vez convertido, está morto no meio do homem, está nova criatura, para viver para o louvor e para a glória de Deus. Amém? É isso que é a proposta da redenção. Não menos que isso. A ressurreição concedeu ao Senhor uma nova maneira de vida. Ele nasceu e venceu a morte. Agora ele aponta para novidade de vida para os seus seguidores. Libertação, redenção e nova vida. E não mais a vida na praxis e na prática do pecado. A vida para o louvor da glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. De modo semelhante, nós também
deveríamos andar em novidade de vida, já que fomos identificados com Cristo na sua morte, somos identificados com Ele na ressurreição. E ressurreição é vitória. Então o crente não pode sucumbir novamente ao pecado. O pecado é morte. Ele venceu para que você também fosse mais que vencedora, mais que vencedor. Isso é maravilhoso demais. Isso é grandioso, em vida do versículo 4. Somos identificados com Ele na sua ressurreição. Passamos a viver em novidade de vida. Isso é um viver diário na presença de Deus e não naquela rotinazinha mesquinha do passado. De pecar e achar que está tudo bom, né? Está tudo normal. E vamos então ao versículo 5. Porque fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, juntamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, olha, fomos unidos com Ele, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, a palavra semelhança fala de semelhança na morte e semelhança na ressurreição. Então, morte e ressurreição. Mas aqui fala com Ele, porque Ele levou sobre si o meu pecado, o seu pecado. Mas Ele trouxe sobre si a vitória. Quando nós cantamos aqui esses nossos ressuscitou, ressuscitou. Estamos cantando e com Ele vivemos para o louvor da sua glória. Amém? Vivemos agora com Ele, para o louvor da sua glória. A sua morte e ressurreição então torna claro que Cristo é a figura central deste versículo aqui. Nós não podemos pecar mais na semelhança de Adão, ou pecar do mesmo modo. Mas nós devemos estar vigiando a nossa vida. Uma vez que os crentes tiveram uma morte como a de Cristo, certamente terão a ressurreição igual a Ele. É isso que Paulo faz a comparação. Ressuscitar para a vida eterna. Por isso que o versículo principal do plano de salvação fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu a nossa morte, ressuscitou para que nós pudéssemos viver na sua vida. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Amém? Isso é maravilhoso demais. Então, ambos os fatos batidos na ressurreição apontam para um modo de vida transformado, transbordante do Senhor. Andar em novidade de vida. E não mais aquela vida mesquinha de pecado e morte, de condenação e medo, onde o acusador toda hora aponta o dedo para você, porque já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, bendito, é maravilhoso a obra que Jesus fez. E no versículo 6 a 10, aponta para esse acontecimento histórico, né? Da morte de Cristo. Nosso velho homem, este velho homem não regenerado, foi crucificado por Cristo para que o corpo do pecado fosse então destruído. E agora, os desejos pecaminosos já não podem te dominar, te dominar. Agora, nascido de Deus, meu desejo é servir a Deus, é buscar a Deus, é me consagrar a Ele e a sua obra. E não ficar em meio termo, em cima do muro, querendo servir a dois senhores, um pé na igreja, um pé no mundo. Não dá, não é vida cristã, está faltando conversão. Realmente tal pessoa ainda não converteu, às vezes até se batizou nas águas numa igreja, mas não converteu. E não se mistura morte e ressurreição, ou é morte, ou é ressurreição, ou é vida, ou é morte, não tem meio termo. Ou nós vivemos em novidade de vida ou não, ou estamos convertidos e convertidos ou não, não há meio termo. É disso que Paulo está falando.
uma pessoa morta não pode atuar no acontecimento diário da vida. Alguém que morreu para o pecado não reage ao padrão de vida do pecado mais. Não tem sentido você que morreu para o pecado continuar pecando. É disso que Paulo está falando. Não faz sentido isso. Já morremos com Cristo, nosso morrer em Cristo é a base da nossa crença de que seremos ressuscitados com Ele. Nós agora temos que viver nova vida. Não podemos voltar atrás. De fato, morremos com Cristo para o pecado. A morte de Cristo foi em relação ao nosso pecado, foi para cobrir o nosso pecado, nos livrar do domínio do pecado. Para isso que ele morreu, foi para isso que o Pai o enviou, porque ele não achou ninguém, um homem perfeito que pudesse aceitar o sacrifício dele, o sacrifício desse homem por nós, porque todos pecaram. Foi preciso ele abrir mão da sua glória, se fazer um de nós, habitar entre nós, e morrer em morte de cruz, para que você tenha vida e vida em abundância. Então, versículo 8 fala disso, que já morremos com Cristo, né? Foi que se já morremos, nós morremos com Cristo mesmo, estamos vivendo agora para Ele. Morremos para o pecado e agora fomos ressurretos por Ele e para Ele. Já morremos com Cristo, nosso morrer com Cristo é a base da nossa crença. Seremos então ressuscitados por Ele. Aleluia! Amém! Então, nós temos essa crença e essa esperança. O versículo 9 fala que a morte de Cristo foi em relação ao pecado, foi para cobrir o nosso pecado, esse domínio do pecado. Jesus na cruz falou, lá em João 19, 30, está consumado, está feita a obra que era para ser feita, para que o homem fosse salvo, para que todo aquele que viesse a crer em mim fosse salvo. Desde o momento da sua morte, ele vive somente para Deus. Você agora morreu para o pecado, você vive somente para Deus. Essa é a vida que propiciada por Jesus, para mim e para você. Por isso ele venceu a morte. Por isso o túmulo está vazio. Você vive em novidade de vida. Ele vive somente para Deus agora. Você vive somente para Deus. Isso é para lucro e para a glória de Deus. Ele, Jesus, viveu somente para Deus durante a sua morte. Mas quando Jesus realizou a sua obra redentora, ele centralizou na sua morte a culpa de todos nós, levou sobre si, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Ele resolveu a questão do pecado uma vez por todas, quando ele falou: está consumado, está feita a obra, está a ser feita. Tem crescer a salva. Tem crescer a salva. Ele conquistou a morte, dominou a morte, venceu a morte. Então ele conquistou o pecado, venceu o pecado, para que eu e você, todo crente, toda crente, todo servo de Deus, todo cristão no mundo que crê em Deus, como ser único e salvador, vença. Seja mais que vencedor. Acredita o nome do Senhor. Isso é maravilhoso, isso é grandioso. Versículo 11 fala: devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Ou seja, esteja sempre considerando morto para o pecado. Cuidado, você vai ser tentado, você não vai tentar, mas quando alguém tentar, quando o diabo vier tentar, fala essa cabeça, fala: ele é pouco demais, para isso eu já morri. Eu fui para meu Cristo, para a glória de Deus. Então devemos estar sempre considerando. Paulo fala: considerai-vos, sempre, considerem isso. Você está morto para o pecado, mas agora você só vive e vive para Deus. Aí você será vencedor e vencedor. Devemos prosseguir nos considerando mortos do pecado. Embora saibamos que a possibilidade do pecado existe, porque ainda estamos neste corpo mortal, como diz Paulo, né? Esse tempo de carne aqui, devemos então
nos reconhecer vivos, ou seja, conscientes, atentos, vigilantes, constantemente vivendo para Deus. Considerai-nos vivos para Deus. Ou seja, ele está sempre lembrando, eu não tenho outro compromisso, senão com aquele que pagou o grande preço da cruz. Que ele fez, estimula a viver mais e mais para a glória de Deus. Esse velho Jaime morreu. Agora, para Deus. Esse assim, irmão, por isso que ele fala considerar, sempre considere, sempre esteja com isso em mente, na sua consciência, esteja atento, esteja vigilante, porque agora você vive para Deus. O pecado já não terá domínio sobre nós, não terá governo nenhum, influência nenhuma, peso nenhum, para te tirar da presença de Deus. Mas se nós não considerarmos, Paulo vai então considerarmos vivos para Deus, você leve a sério a obra redentora, não brinque com isso, esteja atento à obra redentora que foi realizada por você, se deixe guiar pelo Espírito, não pela carne, para que você, considerando vivo para Deus, você pratique as obras de Deus, faça a vontade de Deus, engrandeça Deus no seu viver, no seu proceder, nas suas decisões, nas suas escolhas. O pecado não terá mais culpa para que você obedeça os seus desejos malignos. Se estamos em Cristo, temos o poder de destronar o pecado. Em nome de Jesus, nós vivemos. Nós não podemos mais permitir que eu reine o pecado em minha vida, em sua vida. É tão triste quando alguém decai espiritualmente, ele não consegue. A gente conversa com a pessoa, irmão, considera, você foi salvo para Deus, volte para Deus. Mas a pessoa, às vezes, ela está decaída. O pecado tirou ela daquela posição de vivo para Deus. Não brinque com o pecado. Não se deixe levar. Você não pode obedecer esse desejo máximo do pecado. Versículo 13 fala: nem ofereçais cada um de vós os vossos membros, ao pecado como instrumento de iniquidade. Porque o pecado é tirano, ele é como um rei, um ditador, que é se impor no grito da mar sobre nós. E é tão verdade isso, e a gente vê na nossa convivência diária, no trabalho, nos negócios, quantas propostas nos advêm. Tirando o pecado, ele quer sempre te pegar, quer sempre te fazer considerar a possibilidade de ele tomar lugar na sua vida e na minha vida. Então, esteja vigilante, porque Jesus falou vigiar e orar, para que não entre em tentação. Quantos crentes que não oram mais, não meditam a palavra mais, só lembra da Bíblia na hora do vídeo por culto, quando lembra, quando não esquece para trás, e quando ela já não está toda molhada de café com leite, já as folhas pregadas, porque já não consegue nem abri-la mais. Irmãos, somos de Cristo, vivemos com Ele, para Ele, as coisas dele devem fazer parte da nossa vida, a sua palavra é a verdade. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Salmo 119, 11. Nós precisamos então saber que nós vivemos para Deus, considerar-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Deve sempre isso em consideração na sua consciência. Esteja atento, esteja vigilante, irmão, e não ofereça seus membros, seu corpo ao pecado, com o instrumento de iniquidade. Cuidado com a sensualidade, com a imoralidade, com a depravação, com a corrupção. Cuidado com a língua, cuidado com os pensamentos, cuidado, olhinho, com o que vê. A menina na classe de criança já cantava o olhinho, cuidado com o pouquinho com o que fala, cuidado com o olhinho com o que vê. Era a menina que
escola bíblica, na igreja batista Renascença, meus 5 anos de idade, eu fiz diretoria, né? Cuidado, mãozinha com o que pega, para não roubar, cuidado, eu vim com o que vê, vai interessar. Hoje está um perigo a internet aí, viu, irmãos? Inclusive os adultos também, cuidado com a internet com os seus filhos, quantas horas seus filhos e netos estão ficando na internet, porque tem todo tipo de oferta lá. Primeiro para ver, para depois se pegar, para depois se oferecer os seus membros ao pecado. Cuidado, homens, cuidado, mulheres. Pessoas que passam, e os índices estão terríveis. Essa semana, alguns especialistas falaram que os nossos jovens estão empurrecendo com a internet. A média que foi feita essa semana agora, dos brasileiros em relação ao mundo, né, dos nossos estudantes, é de país de terceiro mundo. O nosso país diz que é um país em desenvolvimento, entre os 10 maiores. As faixas dos BRICS, por causa da internet, porque a pessoa não passa de ano, não, mas passa 6 horas, 8 horas por dia na internet, vendo besterol. E você passa na rua, e nem te vê. Parece uns robozinhos indo na frente daquela plaquinha desse tamanho assim. Eles nem vê o que está passando na rua, mas não se vê o lugar passar em cima deles. Eu só vou descobrir lá no Socorro, está desviado, subindo no meio-dia, em alguns lugares aí, ele passa por cima de cima. Eu só vou lembrar que estiver no Socorro, porque é o dia inteirinho. E o índice dos professores estão ficando loucos. Algumas escolas lá nos Estados Unidos agora criaram até um lugarzinho de cada um colocar o seu celular e não entrar para a sala de aula com o celular. E só quando tiver uma aula que precisa do celular que eles vão poder usar. Porque senão vão encorrecer as gerações. Eles estão presos àquele sistema manipulador. Então, cuidado, não ofereça os seus corpos ao pecado, os seus olhos, os seus pensamentos. Cuidado com a tentação. A Bíblia fala do pecado bem de perto da sentia. É longe não. Irmãos, é para o estado de dentro, você pecar ou não. É uma linha tênue. Ah, mas eu sou muito crente, eu sou cheio, eu tenho todo de língua, eu quero. Fica passivo alguém fala assim, né? Já falou, pai? Vaidade, pecado preferido, orgulho, presunção. Eu sou muito crente, sou um homem de oração, sou pastor, eu não. A gente vê as histórias aí fora. Cuidado com a presunção, com a arrogância, subir, humilhar, sobre a poderosa e tem cuidado de vós. Bem, faz parte da bem-aventurança de Mateus 5. Humildade. Não ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Porque o pecado é tirano. Ele reina no coração dos homens. Os pecadores livremente oferecem suas mãos, seus pés, seus olhos, sua mente, para a causa da injustiça e do pecado. Em lugar dessa constante dedicação para o mal, Paulo insiste: oferecemos a Deus. Amém? Amém. Que maravilha aí. Oferecemos a Deus. No lugar de oferecer o nosso tempo, a nossa atitude ao pecado, oferecemos a Deus. Mas ninguém quer vir no estudo de oração, ninguém quer vir na escola vir para ouvir a palavra mais. Você eu estou moderno, já sei a Bíblia de cor. Ouvi de novo, ele passou a pregar de novo em Romanos 6. Ano passado ele pregou isso, 3 anos atrás, de novo. Né? Romanos 6 de novo. Estou pregando Romanos 6. Já sei tudo. Cuidado. Paulo fala, considerando, considere. Morte pelo pecado, faz vir para Deus. Não ofereçais seu corpo ao pecado, consumente iniquidade, mas oferecei-os a Deus, os vossos membros, como instrumento de justiça. Amém? Instrumento de justiça? Porque Deus é justo. A injustiça é o pecado. Todo pecado é injustiça.
que afronta a Deus e Deus justo, Deus verdadeiro, Deus santo. Então, por que deveríamos nos apresentar a Deus? Porque aqueles que estão em Cristo vivem como ressuscitados entre os mortos, vivem em novidade de vida. Nós morremos com Cristo e agora precisamos de ver a vida sob a nova perspectiva, a perspectiva de Deus, e não a carnal e humana. Nós devemos agora nos dedicar, oferecer a Deus. Então, cuidado com o ego, cuidado com muita presunção. Eu já sei tudo de Bíblia, eu já fiz teologia, eu já fiz o quê, já participei do treinamento da igreja, eu já fui professor de escola bíblica, eu já fiz isso, eu sou aquilo, sou crente há 30 anos. Cuidado, não crente. Porque o pecado bem quer que você todo mundo vai ser logo o seu ponto que você acha que está resolvido ou resolvido, você vai ser preso. Porque os vossos corpos, a sua vida, os seus atos, os seus membros, as suas mãos, o seu pensamento, as suas atitudes, a Deus, envolva-se com as coisas de Deus, em servir a Deus, em estar orando junto com os irmãos, em participar dos cultos, em sair para fazer a obra, evangelizar, visitar, assistir. Envolva-se com as coisas de Deus, ofereça o vosso membro a Deus, então ofereça parte do seu tempo, os seus dons, os talentos, confie a Deus, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida, e você se veja todo e toda envolvida com as coisas santas, com as coisas que agradam a Deus. Mente vazia, tem um ditado que diz que é oficina do diabo, né? Um ditado popular, uma adagem popular. Porque não se ocupar com as coisas sérias, você vai se ocupar com o que não presta. Nós estamos vivendo a crise no Brasil do nem, né? Os jovens que nem estudam e nem trabalham. Eles são um problema para os pais, um problema para a nossa sociedade. E o número no Brasil, segundo a estatística recente, é imenso. Jovens que nem estudam e nem trabalham. Um problema para os pais e um problema para a sociedade. Um caos que o Brasil está vivendo. Mas, a todo nem estuda e trabalha, quase 100% dele do seu celular, está o dia inteiro atrás, vendo besteirão. Quando precisa de algum recurso, ele dá um jeitinho. A cidade, a capital mais populosa do Brasil, hoje vive do caos. Os moradores dos bairros de São Paulo não têm sossego nem para sair do portão de casa do bairro. Os seus empregados, às vezes, que estão com o pão de ouro na frente da casa deles, também tem toda hora está sendo assaltado, todo mundo antes para cá, toda hora que chega. Toda hora vai entrar no condomínio, o cara ainda quer entrar com eles para ocupar o condomínio. Tudo nem trabalha, nem estuda, tem que agora não precisa de dinheiro, fazer alguma coisa, roubar, assaltar. O índice estudantil está baixíssimo, porque segundo os pedagogos, especialistas estão falando, porque os pais brasileiros não sabem dizer não aos filhos e deixam os filhos de 6 a 8 horas por dia no celular. O índice do Brasil foi um dos piores países desse mundo. O índice estudantil do nosso país. Então, voltando ao tema do pecado, o pecado é isso, ele destrói uma sociedade, ele destrói um povo. Mas aquele que se volta para Deus, vive em novidade de vida, vive para a glória de Deus, é produtivo, produz bênção, produz alegria, produz vida, e essa vida vem de Deus. Porque justificados, pois, com Deus, temos paz com Deus. Então nós devemos nos apresentar a Deus, oferecer-nos a Deus, para que você sirva a Deus. Essa nova perspectiva de dedicação a Deus, de consagrar sua vida a Deus. Então, cuidado com o ego, a orgulho, a presunção. O ego, é claro, inclui cada membro ou parte do seu corpo, cada atividade que você se ocupa, tudo aquilo que forma a sua personalidade é o seu ego. Ou você estará
servindo a justiça de Deus, ou estará servindo ativamente a injustiça, ao pecado e à morte. Por isso que Paulo fala, oferecer a Deus. Oferecer a Deus. No versículo 14, pode responder uma pergunta, né? Em qual serviço os nossos membros estão ocupados? Esse 14 fala algo interessante, maravilhoso. Esse 14, Paulo encerra aqui essa película, porque o pecado. Aleluia! Vamos ler juntos? Vamos ler juntos esse 14? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Então, o versículo 14, qual serviço nossos membros estarão ocupados? A mudança da graça é de natureza tal que o pecado não pode ter domínio sobre nós. Amém? Sobre os salvos, sobre os fiéis. Não estamos debaixo da lei, mas da graça. Aqueles que estão em Cristo não estão sob o regime da lei mosaica, né? Mas nós estamos agora sob a graça de Deus e de Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso demais. Esse texto, o pecado já não terá domínio sobre vós, sobre nós. Encerra aqui essa pergunta. Não deixe, não podemos deixar, não podemos querer, não podemos nos acomodar. Pecado já não terá domínio sobre vós. Pecado já não terá domínio sobre vós. Você não está debaixo da lei, você não está debaixo de regras, mas da graça. A graça que a vindou, nós não merecíamos. Estávamos destinados à morte, mas Ele, pela graça, nos ofereceu redenção, morreu a nossa morte, levou sobre si o nosso pecado, para que você agora tivesse vida e vida em abundância, novidade de vida, nascida de Deus, nova criatura. Isso é maravilhoso demais. Aleluia! Isso é maravilhoso demais. Não seremos mais. Não estávamos mais sob a tirania do pecado. O pecado é coisa como um tirano. Ele tenta nos pressionar. Ele nos leva a pecar para também o diabo nos acusar. Zirandar sobre a gente. Mas vocês estão debaixo da graça, debaixo da lei. O pecado já não terá domínio sobre vós. Nós estamos debaixo da lei. Com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Nós precisamos agora viver a plenitude dessa graça. Essa obra maravilhosa que o Senhor fez. Parar a ver a pregação do Evangelho. Então, você, irmã, tem oferecido diariamente a Deus, vivendo essa plenitude da graça em Cristo, vivendo para Deus. A sua vida tem sido isso. Não pode ser menos que isso, irmã e irmão. Você que ouve essa mensagem, você não é um crente, não acredita em Jesus, você deseja vencer o pecado, vencer todo o mal, toda essa injustiça que é o pecado, esse tirano que é o pecado, ter nova vida, livre dessa escravidão do pecado, escravidão da depravação, da imoralidade, do ódio, dos vícios, da idolatria, da corrupção. Isso levou na cruz sobre si. As nossas dores, a nossa culpa, nossos pecados. Para que crendo nele fôssemos feitos, salvos, vivos, nova criatura. Sermos outra pessoa, novo ser em Jesus.
outro homem, outra mulher, vivendo em unidade. O pecado já não terá domínio sobre ti, porque estás debaixo da graça, e não debaixo da lei. O pecado já não terá domínio sobre vós. Amém? Amém. Então é vir a Cristo, é se arrepender dos pecados, é confessar Jesus como Senhor e único Salvador. Seguido, Ele já morreu a nossa morte, então viverá a sua vida, a ressurreição, a nova vida, livre, salvo eternamente, livre do domínio do pecado, da morte. Nova vida, recomeço, liberdade, santidade do Senhor, pecado já não terá sobre você. Amém? E o Senhor abençoe a sua palavra. Você tem oferecido diariamente a sua vida a Deus, vivendo em nome da vida. Não viva menos que isso, irmã e irmão. Viva a plenitude da graça. Pode ser arrependido. O pecado não terá domínio sobre vós. Não está debaixo da lei, mas da graça. Livres, vitoriosos, alegres no Senhor, jubilosos, de cabeça erguida, prosseguindo, olhando para o alto, a soberana vocação de Deus. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Vamos ter e vamos orar. Viver a plenitude da graça. Nada menos que isso. Você precisa viver, irmã. Você precisa viver uma vida plena, uma vida cheia da graça, uma vida pronta para servir o Senhor, a fim de depois de vida. Uma vida onde o tirano, o diabo do pecado não tem mais vez com você, não tem voz na sua vida, onde você não oferece mais os seus membros, suas atitudes, seus pensamentos ao pecado, mas se oferece a Deus diariamente, como um culto a Ele, a sua vida, vivendo não mais para si mesmo, mas para o louvor da glória de Deus. Vivendo essa plenitude da graça. O pecado já não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, e sim debaixo da Deus. Fale com o Senhor. Você pode viver plenamente a graça, irmão. Não viva menos que isso. Assimile, aproprie isso, disso ainda hoje. Porque a obra que foi feita é plena. Jesus não fez uma obra pela metade. Ele não salvou pela metade. Ninguém é salvo pela metade. Porque a obra que ele fez foi completa. E aquele viver está salvo. E vive no plano. É nascido de Deus, nascido de Deus, nascido da água do Espírito, e vive no plano. O pecado já não terá favor sobre vós. Não viva menos que isso, igreja do Senhor. Não viva menos que isso. Senhor, abençoe a tua palavra. Vem em conta de cada vida que pode ouvir essa palavra. Mas a tua palavra jamais voltou vazia. Trata conosco, Senhor. Consola-nos por ela, instrui-nos por ela, desperta-nos a uma vida plena na graça, desse tipo que o Senhor fez e nos trouxe aqui. Que a tua palavra possa ser trabalhada em nossos corações, para uma vida plena na graça, uma vida vitoriosa, de justificados por Deus, e agora tem paz com o Senhor, não mais culpa, não mais medo, não mais nenhuma condenação, porque estamos agora em Cristo Jesus, vivendo a abundância, a plenitude da graça, Senhor. Obrigado por
tão grande salvação, por uma obra tão completa que o Senhor, em Cristo Jesus, realizou por nós. Obrigado, Pai, por enviar o Filho. Obrigado, Filho, por se entregar por nós. Nos propiciar tamanha graça. E nos libertou, nos salvou, já viu uma revelação maravilhosa. Estamos vivendo debaixo da graça, queremos viver debaixo da graça, não queremos sair da sombra da tua graça. Queremos viver para vida longe do pecado, para a glória do Senhor. A proclamar este evangelho, cada gesto, cada dia da nossa vida, para que outros e outros também recebam essa graça. E o testemunho da transformação que o Senhor fez em nossa vida possa contagiar, ainda essa semana, muitas vidas. Para a glória do teu nome, é que nós queremos viver. Nós queremos viver como Paulo vem orientando, nos oferecendo ao Senhor. Nos oferecendo ao Senhor. Tão somente ao Senhor. Perdoa, Senhor. Restaura, Senhor, vidas eternas. Abre os olhos espirituais daqueles que estão acomodados e atualmente enfermos, para que aproprie uma vida na plenitude da tua graça, se oferecendo ao Senhor, seguindo o Senhor, vitoriosos e vivendo a plena ressurreição, a plena vida do Senhor. É o que nós pedimos.